Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos comentar da boa safra brasileira e também da problemática da logística que estamos vivendo. Vou conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar do mercado de grãos. Vamos falar do mercado do milho, mercado esse que conta com tendência de melhorias significativas no preço da saca do cereal. Eu vou comentar da taxa Selic, taxa essa muito criticada pelo governo brasileiro, quando na época do ex-presidente do Banco Central, Campos Neto. E vamos falar do próximo Plano Safra, o 25-26, plano que preocupa muito o setor produtivo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da boa safra brasileira e da problemática da logística que nós estamos vivendo agora. A safra recorde de 2025 ela ocorre em meio a um colapso logístico agravado. Pelo menos é o que destaca a gerência de inteligência da assessoria comercial da Beyond Agro. O Brasil enfrenta gargalos estruturais históricos, com transporte ineficiente, baixa capacidade de armazenagem e uma colheita excessivamente concentrada. Esse cenário gera um efeito cascata em toda a cadeia, sobrecarregando portos e elevando custos de demurragem, que chegam a $35 mil por dia de espera de um navio, especialmente em Santos e também lá em Barcarena. O ritmo de colheita é o mais lento e o mais concentrado dos últimos anos, e essa concentração gera um acúmulo de volumes na ponta de transbordo, armazenagem e exportação. A disputa entre rodovias e ferrovias se intensifica com o problema do take or pay. Traduzindo take or pay é pegue ou pague. E isso reduz a flexibilidade do escoamento ferroviário. O incêndio do terminal de Rondonópolis agravou a situação, aumentando a dependência do transporte rodoviário e impulsionando os fretes. Segundo bases do IMEA, esses custos crescentes já impactam nos preços da soja, pressionados também pela cotação do dólar abaixo de R$ 6,00, reduzindo margens para exportadores e produtores. A Beyond Agro, ela ressalta que este ano será um teste de resiliência para o agro brasileiro e que as medidas de gestão de risco foram tomadas para mitigar os impactos desse cenário desafiador. E agora vamos falar do mercado do milho, mercado esse que conta com tendência de melhorias significativas no preço da saca. O mercado brasileiro de milho ele teve uma semana de altas nas cotações. A oferta limitada do cereal, de forma praticamente generalizada nas praças de comercialização, vem garantindo suporte a esses avanços nos preços, segundo o consultor das safras e mercado, o Paulo Molinari. O mercado segue muito firme, com exceção do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que mantém seus preços mais equilibrados. A alta é geral em todos os estados, com pouca oferta disponível. O consultor ressalta que, mesmo com ótimas produtividades na safra de verão, o corte de área plantada foi muito neste ano. Assim, as produtividades altas não compensam a menor área e o que temos é uma safra de verão abaixo do consumo do primeiro semestre do ano comercial, que é de fevereiro a julho. Isso, naturalmente, garante suporte às cotações, faltando um longo período para a colheita da safrinha, levando-se em consideração ainda os embarques de milho. O foco na logística e comercialização está na soja. E o milho, naturalmente, é mais deixado de lado na venda pelos produtores. E esse cenário
reduz a disponibilidade do cereal e garante suporte aos avanços observados nas cotações. No balanço semanal entre as últimas quintas-feiras, dias 13 e 20 de fevereiro, no mercado disponível ao produtor, o preço do milho lá em Campinas, ele estava na base de venda e subiu R$ 85 para R$ 89 a saca com 60 quilos, uma alta de 4,7%. E agora vamos falar da taxa Selic. Taxa essa muito criticada pelo governo brasileiro, quando na época do ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, e agora o que vemos é que o atual presidente, o Gabriel Galípolo, ele também segue na mesma toada de Campos Neto. Ou seja, aumentando a taxa, e o governo federal segue dizendo que essa tomada de decisão são ajustes normais. Incrível, né? Nas últimas semanas, o mercado tem elevado as apostas de que a taxa básica de juros, a Selic, deve ter novas altas nas próximas 2 reuniões do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, agora em março e também em maio. Hoje, a Selic está em 13,25 ao ano. A possível elevação de março não é uma surpresa. A alta de 1%, que para 14,25 ao ano, já está contratada pelo Banco Central desde dezembro, quando a autoridade monetária ainda estava sob gestão de Roberto Campos Neto. E foi reforçada na reunião do Copom, agora em janeiro, comandada pelo novo presidente Gabriel Galípolo. A incerteza até agora está em relação a maio. Sem guinda-se, ou seja, sem uma orientação do Banco Central, mas com o mercado de trabalho apertado e a inflação ainda elevada, os agentes financeiros veem a necessidade de uma outra elevação na Selic. Para André Galhardo, economista e consultor do Remessa Online, se o Copom decidir parar de aumentar os juros, o mercado vai entender que a formação atual do comitê é conivente com a inflação mais alta. Isso porque, em teoria, as altas em janeiro e em março foram colocadas na gestão anterior. A valorização cambial recente, os dados apontando discreto desaquecimento da atividade econômica, até abrem espaço para o Copom encerre o ciclo de altas da Selic em 14,25 ao ano. Mas essa seria uma decisão equivocada. Para o presidente Gabriel Galípolo, que assumiu o Banco Central em janeiro, precisa enviar sinais mais contundentes de que a autoridade monetária está fazendo de tudo para trazer a inflação de volta para a meta de 3%. E agora vamos falar do próximo Plano Safra, o 25-26, plano que já está preocupando muito o setor produtivo. Técnicos do governo federal que trabalham na elaboração do Plano Safra 25-26 enfrentam dificuldades para definir o modelo ideal para o principal programa de crédito rural do país. A escalada dos juros e o aperto fiscal da União impõem desafios complexos para o financiamento da próxima safra. O orçamento reservado para a equalização das taxas de crédito rural em 2025 já estaria quase estourado. Segundo avaliações, a alta da Selic eleva os gastos com a subvenção, impactando negativamente as projeções iniciais. Para manter o mesmo patamar de juros e oferta de recursos equalizados, o governo precisará aumentar o orçamento para a subvenção, o que é dificultado pelo aperto fiscal. A formulação do Plano Safra envolve diversos cálculos. Para evitar o aumento dos juros, o governo poderia reduzir o volume de recursos equalizados,
o que impactaria negativamente a oferta de crédito para os produtores. Mesmo com essa medida, a ampliação do orçamento para subvenção pode ser inevitável, dada a diferença entre os custos de captação dos bancos e a Selic, que pode ultrapassar 15% ainda neste ano. Diante desse cenário, o Ministério da Agricultura já sinalizou que o crédito privado terá um papel ainda mais importante no próximo Plano Safra. A pasta enviou um ofício a entidades do setor produtivo solicitando sugestões para a formulação do plano, com foco na ampliação da disponibilidade de recursos provenientes do mercado privado. E agora vamos falar um pouquinho do cenário promissor que desponta na produção da safra 24-25. A Agro Research, do Brasil, ela concluiu o seu Crop Tour entre o final de janeiro e o início de fevereiro, avaliando lavouras no Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. E esse levantamento apontou um cenário promissor para a safra 24-25, especialmente em Mato Grosso e Goiás, onde as plantações apresentaram boa carga de vagens e alto potencial produtivo. Já no sul do Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, a seca afetou o desenvolvimento das lavouras, reduzindo as expectativas nessas regiões. Apesar das perdas no Centro-Sul, o bom desempenho das lavouras no Centro-Norte deve compensar os impactos climáticos adversos, garantindo uma safra nacional robusta. E diante desse cenário, a Agro Research Brasil, ela revisou a sua estimativa para a produção de soja no nosso país, elevando a projeção para 172,2 milhões de toneladas, acima da previsão da Conab de 166,3 milhões. E com essa revisão, o Brasil caminha para uma safra recorde, consolidando-se como principal produtor global de soja, mesmo enfrentando desafios climáticos em algumas regiões. Com a revisão para cima da safra, o Brasil reafirma sua liderança mundial na produção de soja, impulsionado pelo avanço tecnológico e pela expansão da área cultivada. Mesmo com desafios climáticos em algumas regiões, o desempenho positivo no Centro-Norte garante um saldo favorável. E esse crescimento ele é impulsionado pelo aumento da área plantada, que deve atingir 47,4 milhões de hectares, e pela recuperação da produtividade média projetada em 3.630 toneladas, 3.630 quilos por hectare. Entre os estados produtores, Mato Grosso lidera com uma estimativa de 50,4 milhões de toneladas, Rio Grande do Sul 21 milhões de toneladas, Paraná 20,8 milhões e Goiás 19,1 milhões de toneladas. E depois do intervalo eu vou conversar com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos comentar do mercado de grãos. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do orçamento do agro. O orçamento reservado para a equalização das taxas do crédito rural, agora em 2025, já estaria basicamente estourado, segundo avaliações da alta da Selic também, que eleva os gastos com a subvenção, impactando negativamente as projeções iniciais. E para manter o mesmo patamar de juros e oferta de recursos equalizados, o governo vai precisar aumentar o orçamento para a subvenção, o que é dificultado pelo aperto fiscal. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, já apresentou ao presidente da República a necessidade de encontrar novas fontes de financiamento para, sem onerar o Tesouro Nacional. A atenção se volta para a ampliação do acesso aos fundos constitucionais, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e ao Fundo Social. De julho de 2024 a janeiro de 2025,
o crédito rural concedido nas linhas tradicionais do Plano Safra foi quase 20% menor em comparação com o mesmo período da temporada anterior. E essa queda, ela é parcialmente compensada pelo financiamento via cédula de produto rural, CPRs, que somaram 243,7 bilhões de reais no período. O Plano Safra 25-26 apresenta desafios significativos para o governo, que precisa encontrar soluções criativas para garantir o acesso ao crédito rural em meio à alta de juros e ao aperto fiscal. A aposta do crédito privado e em fontes alternativas de financiamento é uma das estratégias em estudo, mas ainda é preciso definir o modelo ideal para o programa. Bom, e agora eu vou conversar com Lohane Ferreira, ela é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado de grãos. A colheita da soja está a todo vapor, pecuarista está batendo o joelho, produtor rural está batendo o joelho no chão, olhando para o céu e pedindo para não chover. Por quê? Porque o preço da soja começou a dar uma aquecida. Lohane Ferreira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo certinho? Bom dia, Antônio. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tudo certo. É um prazer. Pois é mais ou menos isso, né? Não pode chover, né? Exatamente, é a grande preocupação agora, né? A gente teve lá no início do plantio lá da safra, preocupação porque não chovia. O produtor queria plantar e não tinha como, né? Como vai plantar semente no pó? E agora, na colheita, vem o produtor pedindo para não chover para poder colher uma boa colheita ali, né? E vender bem. A gente teve um atraso no plantio, na colheita. A gente agora, essa colheita já ganhou ritmo, já está beirando os 38%, acima da média dos últimos 5 anos. Só que os preços ainda estão firmes. Mas isso é por quê? Porque apesar da colheita estar andando bem, os engasgos logísticos estão pesando, porque o produtor não está conseguindo caminhão, o frete encareceu. Então, tudo isso tem dado um auxílio momentâneo para o preço da soja se manter firme no mercado. É um conjunto de fatores que faz com que a coisa engasga. Quer dizer, você não pode engolir um negócio maior do que sua boca, porque aí você vai se entupir. Então, é o que está acontecendo hoje. E nós temos, além do gargalo logístico, nós tivemos as condições climáticas e nós estamos agora muito preocupados, e com o que nós já falamos aqui no nosso programa, é em relação à taxa Selic. Essa taxa, se subir, vai subir tudo de novo, tudo. Aumento do diesel, e isso vai inviabilizando o setor produtivo e automaticamente complicando a vida econômica do país, né, Lohane? Exatamente, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Porque o produtor aumenta o diesel, aumenta o custo dele, a gente já se prepara e já para tá colhendo uma safra, mas já olhando para a próxima safra. Então, são todo um conjunto de fatores, a gente tem que olhar e entender como é que isso vai impactar. A gente vê aí preços mais altos, aí lá no final da ponta vai subir o preço para o consumidor, aí vira, né, uma bola de neve sem fim. Qual é a expectativa da Pátria em relação ao preço não só da soja, mas também do milho, que já tem muita gente colhendo, muita gente plantou milho também, né? Sim, então, começando pela soja, a gente ainda enxerga no curto prazo um mercado firme, principalmente por conta da questão e da demanda. O mercado, a gente está tendo uma colheita acelerada, mas não está tendo como entregar. Principalmente para março, a gente viu alguns compradores pagando um pouco a mais nessa tentativa de ter soja para exportar. A gente vai chegar ao final do mês de fevereiro com a expectativa de exportação bem abaixo do que era esperada. Porque não está tendo soja, então isso vai subir no preço e principalmente o que está segurando ali são os prêmios de exportação, porque é aquela questão, né, relação de oferta e demanda. Está tendo uma demanda grande, mas não tem oferta, então isso no momento ainda está segurando os preços. Só que a partir do momento que essa colheita começa a ganhar um ritmo mais forte, essas questões logísticas vão melhorando, os preços vão caindo, porque os prêmios começam a cair também. Já em relação ao mercado do milho, a gente tem visto um cenário muito favorável. A gente teve aí, né, na última semana, o indicador lá, CPEA, que precifica os preços na Bolsa Libase de São Paulo, batendo quase R$ 85, faltou poucos centavos para isso. Então, isso tem ajudado. Até o início de março, a gente ainda vê um mercado do milho aquecido, o que é um ponto muito importante. Gente, o que acontece? Por que o milho está subindo tanto? Porque está tendo uma colheita. É porque em São Paulo está faltando milho, então o milho está vindo de Mato Grosso. Então, o frete para chegar lá é um frete mais caro. Então, eles começam a valorizar mais esse produto. Só que
questão é essa, é também no curto prazo, porque o produtor está vendo que está faltando milho. Então, ele vai lá e restringe essa oferta, o que acaba não encontrando ali no mercado uma demanda, uma oferta muito grande, o preço sobe. E tem um agravante que talvez muito pouca gente pensou nisso ainda, mas nós já falamos várias vezes aqui. Esse ano, essa safra agora de cana, 24, 25, 25, 26, nós vamos ter uma quantidade menor de cana devido ao incêndio, aqueles incêndios que nós tivemos em canaviais. E o que vai acontecer com a produção de etanol? Vai sair do milho. Então, muita parte do milho, muitas áreas de milho vão ser destinadas à produção de etanol. O que vai acontecer com o preço do milho? Vai subir. Exatamente, né? A produção de etanol vem crescendo muito nos últimos anos. De milho, na região, de milho. Isso. Ali na região do Mato Grosso, muitas indústrias estão sendo construídas, outras já estão operando com etanol de milho. Então, isso é um mercado que a gente tem que olhar também, que às vezes o produtor está olhando ali para a exportação, porque nesse período o mercado de exportação não é um mercado aquecido, ele se aquece no segundo semestre. Mas talvez ali o seu vizinho lá tem uma indústria, então consegue ofertar um preço melhor. E essa questão do etanol também, de milho, é algo que está vindo já desde o ano passado, o mercado comentando muito disso, por conta também dos Estados Unidos, né? Que a gente tem ali que possivelmente, nesse novo ciclo safra deles, vai ter um aumento de área, muito por conta dos novos incentivos que pode ter para a questão da produção de etanol de milho, que lá é muito forte. Então, isso também pode ser um mercado muito forte aqui no Brasil, que o pessoal tem que aproveitar. O Brasil teve agora, no ano de 2024, dois setores com um crescimento muito bom, que foi o setor de aves, carne de frango, e o setor de suínos. E automaticamente também, a produção de ovos, nós vendemos muito bem, exportou muito. Eu já disse aqui várias vezes, quando você pega um lombo suíno, quando você pega uma coxa de frango e dá uma mordida, ou no lombo ou na coxa de frango, você está mordendo aí 40%, 50%, 60% de milho. Então, a produção de carne de frango, a produção de carne suína e a produção de ovos está crescendo para exportação. E, consequentemente, nós vamos precisar muito de milho. Então, nós estamos tendo vários pontos que tudo está levando ao aumento da saca de milho já nos próximos dias. Então, seria muito interessante, e eu vou bater nessa tecla de novo, que você, produtor que plantou soja, vai plantar, já está colhendo, tem milho, que fique atento ao mercado. Procure o pessoal da Pátria Agronegócios, senta lá com eles, faça um planejamento, trava o seu produto, porque nós estamos tendo muitas incertezas geopolíticas no mundo, certo? E isso é perigoso. Então, seria interessante, entra em contato com o pessoal da Pátria, tem o telefone aí, o 629-9574-9289, tem também lá o e-mail contato@patria.agr.br, bate um papo, conversa, que as coisas nós não sabemos exatamente o que vem pela frente. A gente tem uma ideia muito boa. Já o pessoal da Pátria já tem uma noção muito maior. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Exatamente, isso mesmo. A gente tem que olhar para vários mercados, né? Agora e hoje sai a estimativa aí de produção diária lá dos Estados Unidos, que é a primeira estimativa do Outlook Forum, né? E se vier uma área crescente de milho, como é que vai ser? Será que a soja vai ter um suporte? Esse suporte vai ser de longo ou curto prazo? E o milho no Brasil, como é que isso pode ser afetado? Então, são várias questões que a gente tem que olhar para a gente ter um planejamento bom para o produtor, no final das contas, ter uma margem positiva. E tem mais um outro agravante também. Você já viu que a gente só está falando de problema, né? E tem um outro agravante, que é a tal da taxa Selic, que nós já falamos aqui no programa, no decorrer do programa. Se essa taxa Selic chegar a 15%, como está previsto, e o governo até agora não tem nenhuma noção se vai ter dinheiro para a próxima safra ou não, e quanto vai ter. Então, tudo isso é muito preocupante. Então, senta, traça um planejamento, traça uma diretriz, para não ter problema. E para traçar a diretriz, senta com quem entende do mercado, local, nacional e internacional. Acho que não tenho
Não tem outro caminho, né? Não, não tem. A gente tem que avaliar tudo, né, para decidir o melhor plano. É verdade. Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócio, muito obrigado pela sua presença. Foi ótima essa conversa e até a próxima. Eu que agradeço, estamos aí sempre que precisar. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: o homem superior atribui a culpa a si próprio. O homem comum atribui a culpa aos outros. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.